Fala, minha galera, SOS História, professor Pedro Rissiopo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube para vocês. E hoje, se você quiser saber tudo sobre o movimento de Canudos, que está ali dentro dos movimentos sociais da República, fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que vai valer a pena. Mas antes, você já sabe, né? Produção em espanhol para você. Solta a vinheta, produção. Galera, esse momento é muito importante. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal para a gente alcançar cada vez mais pessoas também. Ativa o sininho para você receber os vídeos novos. Curte esse vídeo também porque não vai te custar nada, afinal de contas, né? E também, se você não segue a gente nas nossas redes sociais, ó, segue a gente nas nossas redes sociais. Se você não está no nosso canal do Telegram, entra aqui na descrição do vídeo, corre lá pro canal do Telegram que tem muito material gratuito exclusivo para vocês também. Se você quiser tirar print desse quadro aqui, eu vou me abaixar rapidinho, mas você já sabe, né, bebê? Segundou, né, papai? Produção, chama, produção. Toda noite eu saio à sua procurar. Toda noite eu saio à sua procurar. Toda noite eu vou só mesmo. Galera, falando sobre Canudos, a revolta de Canudos, o movimento social ali de Canudos, está concentrado na Primeira República. E se você está ouvindo a gente pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Se você também está ouvindo a gente pelo Spotify, seja também muito bem-vindo. Welcome to this video. Welcome. Galera, o movimento de Canudos, ele está ali presente, concentrado no governo de Prudente de Moraes. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil depois de dois presidentes que governaram sob um regime quase, né, de ditadura, né, um governo autoritário, tanto de Deodoro Fonseca como de Floriano Peixoto, que foi chamada aquela fase de República da Espada. Então, o Prudente de Moraes, né, foi o primeiro presidente civil que vai já ter logo no início essa penca ali, esse problema para resolver, que foi a Guerra de Canudos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque o movimento de Canudos ele aconteceu na Bahia. Basicamente ali, o seu estopim ali da revolta de Canudos de 1896 até 1897. O que foi esse movimento? O movimento de Canudos ele é reflexo de uma série de crises sociais e econômicas que afetaram as regiões do Brasil e principalmente a Bahia, principalmente as regiões do interior, e é um movimento que basicamente é uma contestação de grupos da sociedade que estavam insatisfeitos tanto com a questão política como com a questão social que se vivia no Brasil. Faltava emprego, as pessoas passavam fome, as pessoas careciam, as pessoas passavam necessidades básicas. O encilhamento tinha trazido muitos problemas econômicos ao Brasil. O controle de terras por parte dos coronéis era um grande problema em que as pessoas ficavam muito dominadas por coronéis. Então, basicamente, o movimento de Canudos, assim como outros movimentos ali na República, é um movimento de contestação social e é um movimento que vai debater a questão de terras, porque as pessoas não conseguiam ter acesso à terra, as pessoas não conseguiam ter acesso à moradia que era dominada ali, né, administrada pelos grandes grupos, pelas grandes elites. Então, basicamente, o movimento de Canudos é uma tentativa de grito de liberdade em um ambiente, um contexto de opressão, de restrição, de controle, de manipulação. E o movimento de Canudos ele vai ter a origem com um cara chamado de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, né, o líder do movimento de Canudos, ele a princípio já chegou a ser comerciante, se tornou ali um rábula, né, que é um advogado sem diploma, e começou a peregrinar pelas regiões do sertão, começou a andar pelas regiões do sertão, andava nessas andanças, se tornou um beato, né, da casa de caridade do padre Ibiapina, José Ibiapina. Só que essas casas de caridade elas não eram reconhecidas pela Igreja Católica, então já é uma primeira questão, porque a origem do líder de Canudos era uma origem que, apesar de ter um caráter messiânico, apesar dele ser visto como uma figura enviada por Deus, uma voz de esperança para aquele povo manipulado e controlado pelos interesses dos coronéis, ele era uma autoridade que não era reconhecida pela Igreja. Então, o movimento de Canudos é um movimento de caráter messiânico.
que é um movimento também rural, que acontece no campo e não acontece na cidade. Você precisa lembrar que quando a gente fala de Primeira República ou de República Velha, seja lá como você chama, os movimentos sociais de caráter messiânico são os movimentos que acontecem no campo. E é um movimento abertamente monarquista. Por que ele era um movimento monarquista? Eles acreditavam que a república era um regime pecador, porque separava a igreja do Estado. Coisas que a igreja fazia, a igreja para de fazer, a igreja perde poder. Então, Canudos, né, o Antônio Conselheiro, criticava abertamente o movimento ali da república defendendo uma monarquia. Beleza. Então, você já sabe que é um movimento social contestatório em que o Antônio Conselheiro vai se estabelecer no Arraial de Canudos, desenvolvendo no Arraial de Canudos uma comunidade igualitária, em que todas as pessoas dividiam tudo, em que não se pagavam impostos, em que as pessoas produziam muitas das vezes para consumir e começam também a fazer comércio com outras regiões. E aí, obviamente, isso incomoda muita gente. Por quê? Porque Canudos, o Arraial de Canudos, produção, joga Canudos aí no mapa pra gente ver, o Arraial de Canudos começa a ser visto como um lugar de desordem, como um lugar de desequilíbrio, em que as pessoas viviam sem nenhuma cobrança, sem nenhum tipo de lei. Tudo era dividido. Inclusive, o caráter é tão messiânico de Antônio Conselheiro que ele escolhe 12 apóstolos, né, 12 pessoas, cada um para cuidar de uma parte ali do Arraial de Canudos. E nesse Arraial de Canudos ele queria formar uma cidade sagrada, cidade de Belo Monte. O que vai acontecer é que as pessoas, empurradas por um contexto de controle e de falta de oportunidade, acabam se deslocando em massa para Canudos. Canudos chega a ter 30 mil pessoas no seu arraial. Gente, para a época, 30 mil pessoas é muita gente. E óbvio que isso vai causar vai ligar um sinal de alerta ali para a República, que não aceitava um movimento que contraria todos os seus princípios. O Arraial de Canudos ele se torna tão próspero que eles vão começar a formar um grupo de pessoas que faz comércio com as regiões locais. São chamados os conselheiristas. E como era um movimento que não era bem aceito, eles também passam a sofrer repressões, né? O Antônio Conselheiro se estabelece no Arraial de Canudos em 1893, antes, na verdade, do Prudente Moraes assumir. Ele começa a passar por algumas repressões, o que força o movimento a surgir, formar um grupo de pessoas armadas que são os chamados jagunços. Provavelmente você já ouviu esse termo quando a gente utiliza aquela força de repressão dos coronéis que eram os jagunços. Mas aqui se populariza o termo jagunços, que são um grupo armado ali em Arraial de Canudos, basicamente, que vai tentar fazer a proteção da região. Só que é óbvio, como a gente já falou, que tem gente que vai bater de frente, tem gente que vai ser contra. A igreja, por exemplo, é um exemplo disso. Por que a igreja vai ser contra? Porque a igreja, ela sabe que a origem do movimento é uma origem não reconhecida por ela. Vai ser enviado, inclusive, um jornalista, um escritor, o Euclides da Cunha, que vai para denunciar o movimento e quando ele chega lá, ele vê uma outra realidade. Ele vê uma realidade de seca, de pobreza e ele vai criar um livro para registrar tudo o que via, tudo o que ele observava, chamado de... Euclides da Cunha vai criar um livro, quase que não sai, chamado de Os Sertões. Para tratar daquela realidade que vai se tornar um livro de um tom crítico ali, a ausência do Estado e do governo naquelas regiões do interior. Então, o movimento de Canudos era um movimento que passa a ser percebido pelo Estado porque ganha grandes proporções, mas nunca ninguém ligou para aquelas pessoas. E quem estava em Canudos? Índios, coloca aí, produção, foto da galera do Arraial de Canudos. Índios, indígenas, nós temos muitos ex-escravos. Então, se você for ver, a população majoritária que procurava por terras não são, na sua grande maioria, imigrantes europeus. Eram ex-escravos que estavam necessitando de uma nova condição, um novo contexto de vida. Eram indígenas, eram pessoas pobres que estavam ali procurando por uma vida melhor. Então, basicamente, eu volto a falar, a questão que vai relacionar Canudos, a questão que vai ser a pauta, a base de Canudos, é a questão de terras. Assim como foi incontestado, Canudos não foge do debate de terras que existe no Brasil e que vai existir por muito tempo.
que existe até hoje, inclusive. Então a gente vai ter também o Estado se posicionando contra. Por que o Estado se posiciona contra? Porque é um movimento abertamente monarquista. O Estado é um Estado republicano. Então o Estado republicano começa a querer combater a bárbare, começa a querer combater o atraso que para eles era o movimento de Canudos. Porque o movimento que defende uma monarquia, o movimento que critica a república não pode ser um movimento bem visto pelo governo. E além disso, seu brabo, sua braba que está me assistindo, vem comigo aqui na minha direção, olha só, os coronéis também vão ser contra. Por quê? Porque os coronéis manipulavam as pessoas por meio do voto. Né? Lembra lá do coronelismo, tem um vídeo aqui no nosso canal sobre coronelismo, e o que a gente pode perceber? É que à medida em que essas pessoas se deslocam para o Arraial de Canudos, são pessoas que os coronéis estão deixando de controlar, estão deixando de manipular, então existe uma perda de poder político por parte dos coronéis que também vão ficar insatisfeitos com esse movimento. O resultado, eu nem preciso te falar, é uma repressão. Mas como é que começa a repressão? Você sabe como é que começa? Ela começa em 1896, em outubro de 1896. Antônio Conselheiro queria construir uma nova igreja no Arraial e para isso ele compra madeira de Juazeiro. Só que a madeira não chegava no Arraial de Canudos. Eles começam a reclamar porque a madeira já estava paga. Eles vão, né, reclamam e tudo mais, e começa um boato de que os jagunços invadiriam, né, Juazeiro. O governador, né, de Juazeiro pede ajuda e vão lá 120 policiais para reprimir qualquer ataque. Eles esperam por dias o ataque chegar e nada do ataque chegar, porque não chegaria. Eles decidem fazer o quê? Ir armados até o Arraial de Canudos para reprimir o movimento. Se deparam com 1000 conselheiristas que são ali, vão ser enfrentados ali pelos 120 homens armados, enquanto os conselheiristas estavam armados com faca, né, com espada e tudo mais, com facões, com ferramentas de fazenda, enfim. Depois de horas de combate, eles até perdem os conselheiristas, mas aqueles 120 homens não tinham como se manter e voltam. Veio uma segunda expedição. Essa segunda expedição, ela já vem agora enfrentando um grupo de jagunços que já estava utilizando armas. Né? E aí o grande problema é que essa segunda expedição ela já perde força no momento em que ela vai para o combate, porque essa segunda expedição já vai enfrentar várias guerrilhas no meio do caminho, já chega muito enfraquecida. Eles perdem e vem a terceira expedição. Só que aí já começa um debate, uma criação de uma imagem de um movimento extremamente radical, fundamentalista. O governo brasileiro não quer, o recém-possado basicamente, né? O recém-possado basicamente Prudente Moraes não quer aceitar um movimento que contestava a República. E aí vai começar a se criar uma imagem com relação a Canudos de que era um movimento radical. De que sabe o que eles começam a disseminar a ideia? De que o movimento de Canudos ia sair da Bahia e ia até o Rio de Janeiro para retirar o governo do Rio de Janeiro do poder e restaurar a monarquia. Olha só que loucura. Por mais que eles fossem monarquistas, eles não fariam isso. Isso não estava no plano de Canudos. O plano de Canudos não era, na verdade, nenhuma separação regional. Eles só queriam formar uma comunidade que fugisse daquela realidade de controle existente ali na República Oligárquica. Mas nem isso eles conseguiram fazer. E o que vai acontecer é que vem uma terceira expedição, liderada por um coronel, inclusive, que vai reprimir o movimento, só que aí eles se deparam com vários homens armados que vão bater de frente com a terceira expedição, e essa terceira expedição também vai tomar pau. Quando a quarta expedição vem, a quarta expedição já vem com um canhão que vai, inclusive, ser apelidado pela população, que pesava toneladas. Né? Os caras vêm armados até os dentes. E essa quarta expedição, ela chega com quase cerca de 10.000 homens. E ela vai ser organizada pelo próprio ministro da Guerra do governo, com vários milhares de homens armados até os dentes. Eles vão fazer uma repressão intensa. Em 1897, inclusive, no meio do conflito, o Antônio Conselheiro vai morrer. O Antônio Conselheiro morre por questões de saúde, o que acreditam, porque como forma de penitência, penitência por conta da guerra, ele fez um jejum de muito tempo e a sua saúde ficou muito prejudicada e ele acabou morrendo. O movimento de Canudos, a região vai ser queimada, vai ser incendiada ali pelos militares, né, que estavam reprimindo o movimento, e óbvio que o Euclides da Cunha está falando tudo sobre isso, e a grande questão é que quando a maioria das pessoas
pensam em se render, o governo até fala que se elas se rendessem, elas seriam perdoadas, seriam anistiadas. Muitas mulheres se rendem, muitos homens se rendem, muitas crianças se rendem, e quem se rendia acabou sendo degolado ali pelos militares que reprimiam o movimento. O movimento vai ser colocado abaixo no final de 1897, chegando ao fim, após a quarta expedição, o Arraial de Canudos, e uma tentativa de uma saída para uma crise criada por um grupo de pessoas que, começou a incomodar o Estado. O que vai acontecer é que começa a se utilizar Canudos como uma espécie de bárbaro. O governo republicano começa a contrapor essa bárbaro contra a evolução, começa a contrapor o atraso de Canudos com a modernidade da República. E aí, inclusive, a cabeça de Antônio Conselheiro vai fazer parte desse processo de uma construção de um atraso, de uma bárbaro que era Canudos. Por que a cabeça, professor? Não estou entendendo nada. Sim, eles pegam a cabeça de Antônio Conselheiro, que estava enterrada, levam para Salvador, de Salvador ela sai, vai para o Rio de Janeiro, para ser estudado por uma médica chamada de Nina Rodrigues, que a Nina Rodrigues vai tentar basicamente dar a palavra final por meio da ciência, mostrando a loucura e o problema da mestiçagem. Olha isso. Ou seja, Canudos basicamente se enquadra num projeto eugenista do Estado que não aceita o diferente, que tem um projeto desde o Império de embranquecimento da população. Canudos basicamente se enquadra em um contexto em que a tentativa de saída do controle por parte da República vai ser sempre reprimido. E que os mestiços, como eles chamavam, os ex-escravos, eles eram sinônimo de barbaridade e atraso. Então, eles tentam fazer isso não só criando a imagem de Canudos dessa forma, mas também imprimindo essa ideia pela própria ciência. E o movimento de Canudos vai chegar ao fim e vai ser registrado no livro Os Sertões, que vai ser publicado ali já no início do século XX, na primeira década do século XX, pelo Euclides da Cunha, eternizando o movimento de Canudos na história e na memória de todos. Beleza, galera? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curte esse vídeo também, segue a gente nas nossas redes sociais e você já sabe, Para acabar esse vídeo, produção, solta, produção, vem, Toda noite eu saio à sua procura. Toda noite eu saio à sua procura. Toda noite eu vou só mesmo procurar.